Olá, meus amores, começamos aí mais um episódio do nosso Vamos Falar de Música Exterior. E hoje nós continuaremos a nossa conversa a respeito de música erudita barroca, porém com uma pequena mudança de paradigma. Bom, vocês vão se lembrar aí que nos nossos 3 últimos programas falamos a respeito de algumas das canções mais conhecidas do repertório do compositor alemão Johann Sebastian Bach. E hoje nós mudaremos um pouco de figura. Nós viajaremos da Alemanha para a Itália, de modo a podermos tratar de outro dos expoentes da música barroca. Estamos falando do padre Antonio Lucio Vivaldi. Não é, Padre João? É o seguinte. Antonio Lucio Vivaldi nasceu em 4 de março de 1678 e ordenou-se padre aos 25 anos em 1703. Vocês percebam aí, então, que nós começamos a falar de duas realidades contrapostas dentro do mesmo período do Barroco. Sim, porque primeiro nós falamos lá do Bach, que era alemão, estava ali no berço da Reforma Protestante de 1517, com a Igreja Luterana, ele mesmo era luterano, e agora nós estamos falando do Vivaldi, que era padre, católico, italiano, estava ali mais próximo do papado, da Igreja de Roma, e é claro que essas divergências vão se refletir também na música de ambos, isso é inevitável, porque a arte, ela deriva de um certo contexto histórico, certo? Então, é muito legal a gente ter essa ideia da diferença entre duas realidades distintas de um mesmo momento. Uau! Enfim, vamos falar agora sobre a nossa música de hoje, que é o Concerto para Violino número 1, Opus 8, RV 269. Ou seja, RV 200 e chats. Esse cara bebe, viu? Quem entendeu, entendeu, porque eu não vou explicar. Na verdade, eu vou explicar, sim. Mas eu vou explicar o significado dessa sigla, RV 269. E para isso, eu peço novamente a permissão de vocês para ler a definição trazida no glossário deste caderninho aqui, que pertence àquela mesma coleção de CDs que eu já introduzi para vocês no nosso primeiro episódio sobre o Bach, que o meu pai tinha feito quando eu tinha 7 anos, com o tema Compositores da Música Erudita, certo? Esse livrinho aqui, sobre o Vivaldi, é o volume de número 4, e no final vem com um glossário que traz para nós o significado desta sigla RV. Permitam que eu leia aqui para vocês. RV, sigla para Riom-Verzeichnis, ou Índice Riom. Refere-se ao trabalho de catalogação da obra de Vivaldi, realizada pelo musicólogo dinamarquês Peter Riom, na década de 1970. Então, da mesma maneira que lá, nas obras do Bach, a gente tinha aquele catálogo BWV, nas obras do Vivaldi, nós temos este catálogo RV. Portanto, RV 269 significa que o concerto para violino número 1, assim como vocês vão perceber nos próximos episódios, que os concertos número 2, 3 e 4 também ocupam a posição de número 269 no catálogo desse musicólogo dinamarquês, chamado Peter Riom. Eu queria ter um filho assim. Bom, agora vamos voltar um pouquinho mais no nome, né? Vocês perceberam que eu estou indo do final para o começo. Já expliquei o que é esse RV. Agora eu vou explicar para vocês o que é o Opus 8.
Essa é uma definição que também está presente no glossário, mas como eu acabei decorando, eu não vou precisar dizê-la para vocês literalmente como está escrito aqui. Opus é uma palavra em latim que, traduzida para o português, significa obra. Portanto, opus 8 quer dizer obra 8, ou seja, cronologicamente, os concertos para violino são a 8ª obra composta por Antonio Lucio Vivaldi. Oitava na peneira, oitava peneira, oitava na... Agora só falta explicar para vocês o que é um concerto. Concerto com C, viu? Não é aquele concerto com S, não, que a gente usa quando vai consertar, por exemplo, o motor do carro. Não, 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 não. É o concerto com C, que vem do italiano, concerto. Vocês percebam aí que nós estamos falando de duas palavras que têm o mesmo som, porém grafias diferentes. Como que a gente chama esse tipo de palavra? Homófonas. Eu não sou só um corpinho bonito, é muita cuca no lance, cara. Noções de semântica à parte. A melhor maneira que eu encontrei para explicar para vocês o que é um concerto com C foi compará-lo a uma sinfonia. No caso, ambas são peças musicais caracterizadas pela participação de toda a orquestra. Ou seja, todos os instrumentos de todos os naipes orquestrais participam na execução tanto do concerto quanto da sinfonia. Porém, qual que é a diferença? É que na sinfonia, todos os instrumentos vão ter o mesmo grau de importância, o mesmo nível. E, no caso do concerto, existe sempre um instrumento que se destaca. No caso, o compositor, ele compõe o concerto já tendo em mente qual vai ser o instrumento solista, que a gente chama. Ele é ali o centro das atenções e todo o resto da orquestra serve para fazer um acompanhamento musical aos desdobramentos daquele instrumento solista. Você se acha melhor que os outros? No caso específico da nossa música de hoje, o instrumento que se destaca da orquestra, ou seja, o instrumento solista é o violino. Como vocês podem perceber, logo pelo nome, pelo título da composição. O Concerto para Violino, número 1, opus 8, RV 269, pertence simplesmente à obra mais famosa de Vivaldi, que faz sucesso no mundo inteiro. As 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Tem gente que pensa logo em Sandy Júnior, né? Mas o Vivaldi, séculos antes, já tinha homenageado primavera, verão, outono e inverno. Mais especificamente, isso foi em 1725, quando Vivaldi publicou um livro só de concertos para violino. E os 4 primeiros concertos, ou seja, concerto número 1, número 2, número 3, número 4, eram justamente primavera, verão, outono e inverno, que compunham a obra As 4 Estações. A nossa música de hoje, sendo o concerto de número 1, é a primavera. A primavera de Vivaldi está dividida em 3 movimentos. Vocês lembram o que é movimento, né? Expliquei para vocês semana passada, quando eu fui falar de suíte. Aquela definição de movimento serve para qualquer tipo de peça musical erudita. Então, se vocês esqueceram, vão lá no vídeo da semana passada para poderem relembrar. E, como eu dizia,
A Primavera de Vivaldi encontra-se dividida em 3 movimentos, cada um com seu próprio andamento musical. O que é andamento musical? Calma, eu explico. Andamento musical é a velocidade com que a música deve ser tocada. São 5 velocidades: largo, muito lento; adagio, lento; andante, moderado; allegro, rápido; e presto, muito rápido. No caso da primavera, o primeiro movimento está em allegro, o segundo em largo e o terceiro novamente em allegro. Ou seja, rápido, muito lento, rápido. Os links para cada um desses movimentos eu vou deixar aí em cima na legenda do vídeo para que vocês possam ouvir a cada um separadamente. Ok? E antes de me despedir de vocês, eu gostaria de declamar um soneto composto pelo próprio Vivaldi para ser entoado antes das interpretações da primavera. Na verdade, ele compôs um soneto para ser entoado antes de cada um dos concertos das 4 estações. Então, tem um para a primavera, um para o verão, um para o outono e outro para o inverno. São chamados de sonetos demonstrativos, porque eles demonstram realmente o que é cada uma das estações num país de clima temperado, que é justamente um clima no qual as 4 estações são bem definidas, né? Na primavera, floresce; no inverno, neva; no outono, as folhas caem; e no verão faz aquele calor que dá vontade da gente ir para a praia, né? Pois bem, então, com a licença de vocês, eu vou colar aqui deste caderninho. É o seguinte: a primavera chegou, e festejando, os pássaros a saúdam com seu alegre canto, e as fontes, ao soprar da brisa, jorram em doce murmúrio. Encobrindo o céu com um negro manto, relâmpagos e trovões anunciam a tempestade. Tão logo ela se cala, os passarinhos retomam seu melodioso encanto canoro. E então, no prado florido e ameno, ao agradável murmurar das folhas e plantas, dorme o pastor com seu fiel cão ao lado. Ao som festivo da zamponha campestre, dançam as ninfas e os pastores sob o amado dossel, diante da face brilhante da primavera.